Tiago, capítulo 2, nós vamos ler dois versículos, verso 14 e 26. Tiago, capítulo 2, verso 14 e o verso 26. Nós já estamos, pela graça de Deus, até acreditamos, entrando num tempo mais light dessa pandemia, né? Quem sabe vir uma endemia, possamos voltar com os cultos normais de nossa igreja. Estamos voltando, né? Temos culto terça, culto de oração, quinta, estudo bíblico, e já estamos pensando no retorno da nossa escola dominical. Então, estamos parando com algumas gravações também, para que sintam saudade de estar aqui conosco, em comunhão santa e meditação da palavra de Deus. Tiago capítulo 2, verso 14 e 26, vamos ler juntos? Verso 14, depois o verso 26, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nesse texto de Tiago, nós vemos um questionamento. Tiago está questionando a igreja, questionando os discípulos de Cristo Jesus a respeito da sua fé. E nesse questionamento, Tiago como que pergunta: o que adianta o cristão, a pessoa dizer que tem fé, mas esta fé não produz nada? Esta fé não produz obras, esta fé não gera ações de fé. O que adianta? Ora, uma fé que não produz obras, não produz ações, é uma fé inoperante, é uma fé morta. Mas, antes de continuar, deixa eu lembrar o que nós falamos sobre fé hoje de manhã, no nosso culto matutino. Porque no nosso culto matutino, nós lembramos dois tipos de fé que a Bíblia nos mostra, em dois personagens bíblicos que nos ajuda na reflexão desta noite. Então, por exemplo, de manhã nós lembramos aquela fé baseada no si. O exemplo bíblico é o exemplo de Jacó, que antes da sua conversão, antes de ter um encontro real com Deus, ele quis fazer um acordo com Deus. Fez um voto com Deus. Isso está em Gênesis capítulo 20, capítulo 28, verso 20 e 21. E qual foi o acordo que Jacó quis fazer com Deus? Jacó diz assim: Deus, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me proteger, me guardar na minha viagem, na minha jornada, e se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, me der bebida, e se o Senhor me fizer voltar para minha casa em paz, então o Senhor será o meu Deus. E como você lembra, Jacó estava fugindo porque a casa dele não estava em paz, tinha gente querendo matá-lo, e ele não sabia o que encontrar pela frente. Mas ele disse: Deus, se o Senhor fizer aquilo que eu quero, então você vai ser meu Deus, eu vou te adorar, vou te servir, vou te buscar. Ou seja, se Deus fizer aquilo que Jacó queria, aí sim Deus seria seu Deus. Se não, se faltasse alguma coisa, então não, muito obrigado, você não serve para ser meu Deus, não. Esse é o voto que Jacó estava fazendo. Deus faz o que eu quero, aí ele será o meu Deus, ou aí eu faço o que ele quer. Então, se Deus curar, se Deus me der uma casa, se Deus me der um carro, se Deus salvar o meu casamento, se Deus salvar minha família, se Deus me fizer uma pessoa rica, se Deus me proteger na minha caminhada, se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, se Deus realizar o desejo do meu coração, aí sim eu o servirei. Aí sim eu participarei da sua obra, aí sim eu serei fiel a Ele, aí sim eu serei até mais fervoroso, cantarei, orarei, aí sim eu terei uma fé nele. É a fé do si. Se Deus fizer, aí. Um outro tipo de fé que nós vimos é a fé baseada no ainda que é a fé de Abacuque. O
profeta do Antigo Testamento, que no momento de destruição do povo de Israel, um momento de fome, de guerras, tudo isso porque Israel se afastou de Deus, Abacuque faz uma oração, e em Abacuque 3, 17, capítulo 3, versos 17 e 18, ele mostra como é a sua fé. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Olha que oração diferente da oração de Jacó. Olha que fé diferente da fé que Jacó estava querendo esboçar. Abacuque faz a afirmação de que, mesmo que o básico da sua vida lhe falte, mesmo que por algum motivo Deus permita a falta de mantimento, a falta do sustento para a sua vida e para a sua família, mesmo que Deus permita a guerra no seu país, a fé de Abacuque em Deus e o seu louvor em Deus continuam, permanecem. Ainda que aconteça isso, eu continuo louvando e com fé no meu Deus. Ainda que eu passe por aflições, ainda que eu tenha perdas, ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu não alcance tudo que o meu coração deseja, eu me alegro no Senhor. Primeira parte do versículo 18 de Abacuque 3. A minha alegria, a minha força está em Deus. E aí nós terminamos perguntando: que tipo de fé é a sua? Jacó? Abacuque? E aí, como está a sua fé? Por essa mensagem eu quero acrescentar algo mais. Você sabe a grande importância da fé no seu relacionamento com Deus. Você sabe disso. Sua fé é importantíssima em como você se relaciona com Deus, mesmo tendo a fé de Abacuque. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, nós lemos o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe, e crendo que Ele existe, tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para uma pessoa se aproximar de Deus, para uma pessoa invocar o nome de Deus, para uma pessoa adorar a Deus, para uma pessoa cultuar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus, essa pessoa precisa ter fé, uma fé na realidade de Deus, uma fé na existência de Deus, na pessoalidade de Deus. Deus é um ser real, vivo. Quando eu falo, Ele me escuta e Ele me responde. Mais ainda, esse texto nos lembra que esta fé, que nos leva a aproximar de Deus como um ser real, tem que ser acompanhada de um confiar que quando eu o busco, Ele me responde. No texto de Hebreus 11 diz, Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando você busca Deus, Deus nunca vai te dar uma pedra se você pede pão. Deus nunca vai te dar um pedaço de cobra se você pede um peixe a Ele. Deus vai te tratar como um pai trata o seu filho e a sua filha. Falando assim, por favor, pense um pouco aí. Que área da sua vida você acha que precisa ter mais fé? Essa fé que estamos falando, a fé de Abacuque, a fé bíblica, a fé que te faz aproximar-se de um ser real e que tem uma resposta boa para te dar às suas orações, à sua invocação, à sua aproximação dele. Que área da sua vida você acha que você precisa ter mais fé? Quando nos momentos da sua vida, do seu caminhar, aparece alguma dificuldade, quando você precisa de fé para vencer um determinado obstáculo, você geralmente é bem sucedido?
nessa fé que rompe o obstáculo, não estou falando do tempo que demora. Alguns falam, eu tenho fé, então resolvo o problema rapidinho. Não, pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, mas a pergunta é, a sua fé é uma fé que rompe obstáculos? É uma fé que vence? Ou geralmente você tem experimentado uma fé que é derrotada pelas dificuldades, pelas lutas e pelos obstáculos da vida? Você considera a sua fé operosa ou uma fé ociosa? Como você avalia a sua fé? Essas perguntas eu estou fazendo para nos levar a considerar a saúde da nossa fé. Ao mesmo tempo que nós fazemos separação de manhã entre a fé de Jacó, não convertido, que é uma fé não bíblica, que é uma fé que nós devemos fugir dela, e devemos ter fé como Abacuque expressou a sua fé, agora estou convidando você a avaliar, tendo uma fé como Abacuque declarou ter, ainda que, mas como está a saúde da sua fé, na caminhada da sua vida? Porque é importantíssimo, falando de fé, você cultivar e nutrir, alimentar a sua fé. Fé não é um objeto que Deus te dá, ele fica desse jeitinho sempre, não. A sua fé pode aumentar, a sua fé pode diminuir. Lembra do clamor dos discípulos? Jesus, aumenta a nossa fé, porque a nossa fé pode ser aumentada. Lembra do clamor muitas vezes da Bíblia, para não deixarmos a nossa fé apagar, minguar, ou agirmos como os incrédulos, sem fé alguma? Quero convidar você a pensar como está a saúde da sua fé. E a importância de você cultivar a sua fé, nutrir a sua fé, para que ela não seja ociosa, para que ela não seja inoperante, para que ela não venha a morrer. Porque Tiago fala de uma fé morta, uma fé inoperante. Mas o que faz uma fé ser ociosa? O que faz uma fé ser inoperante ou morrer? Tiago nos dá a resposta. Ali no versículo 1 de Tiago, capítulo 2, Tiago fala que a falta de ações, a falta de obras, versículo 1 do capítulo 2 de Tiago: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se esta fé não vier acompanhada de ações, de obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Será que essa fé pode produzir a obra maior da fé, que é a salvação em Cristo Jesus? Uma fé que não produz nada, não produz fruto, ela existe? E Tiago nos dá uma ilustração muito simples, muito prática, no versículo 15 e 16. No versículo 15 e 16, Tiago diz assim: pensa na fé, produzindo obras. Se o teu irmão, se a tua irmã estiverem necessitados, carecidos de roupa, carecidos de um alimento, o alimento do dia a dia, do cotidiano, o que você vai dizer para ele? O que você vai dizer para ela? Verso 16: olha, vai na paz do Senhor, vai, se aquente, se farte, mas você não dá o necessário para essa pessoa se aquentar, se vestir. Que proveito tem isso? Você só falar, vai em paz que Deus vai te abençoar. Ora, de paz todos nós precisamos, queridos. Quem é que não quer ter paz na vida, no coração, na família, na casa? De paz todos nós precisamos. Mas nesse caso de Tiago, Tiago diz, olha, é paz, mais feijão, arroz, comida, mais um agasalho, ou seja, é a necessidade da pessoa, física e até emocional, suprida naquilo que você pode suprir. É uma fé que fala, vai em paz, mas é uma fé que também realiza, faz, produz frutos. E Tiago ainda completa no versículo 17, você pode ver muito bem na sua Bíblia. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de obras ou de ações, esta fé está morta. Como, então,
podemos cultivar uma fé mais viva, mais operosa, já que Tiago diz, olha, fé que não frutifica, está parecendo árvore morta, é árvore morta. E você precisa cultivar e nutrir sua fé para produzir frutos. Como? Primeiro, não tendo a fé igual de Jacó, por favor. Não tendo a fé igual aquelas pessoas que não têm experiência com Deus, que não tiveram encontro com Deus, como Jacó, citado aqui em Gênesis 28. Uma fé que quer barganhar com Deus, uma fé que quer trocar, fazer troca com Deus, uma fé que quer colocar Deus na posição de servo. Um servo a quem você cobra dele algo. Não essa fé. Mas tendo a fé igual a de Abacuque. Uma fé que decide, que toma uma decisão, ainda que eu tome a decisão de. E nessa noite, o desafio que eu quero pensar com você, que estou pensando com você, é uma fé que decide ser nutrida e cultivada. Então, decida. Decida hoje, sempre, nessa semana, decida fortalecer a sua fé. Mas de que maneira? Fortaleça a sua fé dando ouvidos à palavra de Deus. Porque a fé bíblica, ela é fortalecida não por milagres, mas sim pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, da sua vontade, conhecimento das suas promessas. Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo faz essa afirmação: a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, em nossas mentes, em nossos corações. É a palavra de Deus que nutre, é a palavra de Deus que nos gera mais fé. Você tem procurado ouvir a palavra de Deus? Mas ouvir com atenção. Ouvir a palavra de Deus com aquela atenção de querer saber o que Deus está falando para mim, para que eu possa praticar em minha vida, aplicar na minha vida. Qual é o ensino de Deus, primeiramente para mim? Que é muito fácil, por exemplo, eu aqui, falando de fé, e eu lembrar de quem não tem fé, ou quem está com a fé fraca, ou quem está parecendo Jacó. Mas a questão não é essa, a questão é dar ouvidos à palavra de Deus, com aquela atenção de perguntar: o que o Senhor está falando para mim? Qual é o desafio para mim? Como eu aplico isso na minha vida? Primeiramente na minha própria vida. E quais são as maneiras de se ouvir a palavra de Deus? Você sabe, você já tem praticado. Por exemplo, nas meditações dos nossos cultos, nas meditações da igreja, quer seja em reunião de oração, quer seja em estudo bíblico, quer seja em cultos públicos, matutinos ou vespertinos, quer seja na reunião da SAF, quando se reúne, tem oração, tem meditação da palavra, ou seja, em cultos. Mas também você pode ouvir a palavra de Deus, ou a voz de Deus, em momentos devocionais particulares seus, momentos de oração, de leitura bíblica. E eu espero que você tenha, todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, um tempinho reservado para o seu tempo a sós com Deus, para falar com Deus e procurar ouvir Deus falando com você, mediante a palavra dEle, para aquele dia, para aquele momento. Onde mais podemos ouvir a palavra de Deus? Em cânticos, hinos espirituais. Hinos e cânticos baseados na Bíblia Sagrada. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, como cantamos hoje em nosso culto. E tantos outros hinos e cânticos que, baseados na Bíblia, nos trazem de maneira melodiosa a palavra de Deus à nossa mente e coração. Ou em outras leituras, outras meditações, mas sempre procurando, buscando ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Você precisa se lembrar o que a palavra de Deus diz a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, João capítulo 8, 47. Em João capítulo 8, verso 47, a primeira parte tem essa afirmação: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus, você vai dar ouvidos
a palavra de Deus. Você vai procurar ouvir a palavra de Deus. Você vai colocar atenção e até tensão para ouvir, querendo praticar e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Você tem procurado ouvir a palavra de Deus todos os dias da sua semana? Você tem procurado ouvir a palavra de Deus para cultivar e nutrir a sua fé? Bem, além disso, o desafio é que você também decida exercitar, praticar a sua fé, enfrentando os seus desafios, enfrentando as suas lutas, enfrentando os seus problemas. Problemas surgirão, lutas estão aí, desafios temos muitos, e a Bíblia diz: enfrente-os com fé em Deus. Não a fé de Jacó, mas a fé de Abacuque. Hebreus capítulo 11, verso 4 a 40, você encontra ali a galeria da fé. Homens e mulheres de fé em Deus, e que enfrentaram suas dificuldades, seus problemas, suas dores, enfrentaram até a morte com fé em Deus. Não temeram nem desafios, nem problemas, nem lutas, porque tinham fé em Deus. Basta você ler Hebreus capítulo 11, que define e nos traz essa galeria de homens e mulheres de fé. Tiago nos fala sobre a fé que morre. E sabe por quê? A fé sem obras, a fé sem ação, a fé sem esse exercício, ela morre. Porque a fé, podemos comparar com um músculo espiritual, semelhante ao seu músculo físico. Um músculo espiritual que precisa de exercício, precisa de ginástica, a ginástica da fé. Ginástica da fé são as nossas ações de fé diante das lutas, dos problemas, dos desafios, das dores, das preocupações, dos medos. E essa ginástica da fé, exercitando a fé, fortalece a nossa fé. Antes do milagre acontecer, já existe o exercício da fé e o fortalecimento da fé. Porque quem espera o milagre acontecer para ter fé, vai ter uma fé que nem a de Jacó. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que todas as vezes que a fé do povo de Deus era baseada em milagres, a fé não perdurava por muito tempo. Tiago e até a carta aos Hebreus nos dão então dois exemplos de pessoas de fé: Abraão e Raabe. Tiago capítulo 2, verso 21 a 25, e Hebreus capítulo 11, verso 8 a 19 e o verso 31. Nesses exemplos, depois você pode ler na sua casa, nós vemos que a fé, ela sempre trabalha no campo dos desafios, no campo de um passo além dos riscos, porque todo desafio traz em si um risco. Pensa e lembra da história. Que risco Abraão correu quando ele estava levando seu filho, Isaque, quando ele o amarrou e o colocou em cima de lenha, e ele levantou o cutelo e preparou para matar Isaque, obedecendo uma ordem de Deus. Que risco ele estava correndo? Mas ele fez isso pela fé. E Raabe? Que risco ela estava correndo, ela e a família dela, quando ela escondeu, abrigou os espias israelitas em sua casa? E quando soldados da cidade estavam procurando, e se eles encontrassem aqueles espias escondidos na casa dela, que risco ela estava correndo? E ela correu esse risco porque ela tinha fé, porque ela ouviu falar dos grandes feitos do Deus de Israel. Pensa, quais são os seus desafios, quais são os seus riscos que você deve assumir pela sua fé em Deus? Quais são? A fé, não qualquer, mas aquela fé que conhece Deus,
conhece quem Deus é, conhece os atributos de Deus, aquela fé que conhece a palavra de Deus, conhece as promessas de Deus, aquela fé que por conhecer quem Deus é e conhecer as promessas de Deus, persevera em Deus, ainda que seja desconfortável, difícil, mas persevera em Deus e com fé. Espiritualmente falando, e até fisicamente, socialmente falando, aonde existe conforto, não há crescimento. Aonde existe conforto demais espiritual, a fé não cresce. A fé cresce no romper os desafios, as lutas. Paulo, na carta aos Romanos, lá no versículo 18 do capítulo 4, ele faz a seguinte afirmação sobre Abraão. Abraão esperando, mas contra a esperança. Ele teve fé para vir a ser o pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ora, onde existe esperança, onde há possibilidade, e é isso que Paulo está falando, se existe uma possibilidade que traz esperança, onde há condições de acontecer aquilo, para que você precisa de fé? Você precisa de fé para quê? Tem condições, existe uma esperança palpável de alcançar aquilo, por que a fé? Hebreus 11:1 diz, fé é certeza de coisas que se esperam, ou seja, eu espero aquilo que não estou vendo, não estou sentindo, mas eu tenho esperança, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar. Mas o que te dá a garantia disso? É Deus, não é nada palpável. Por isso que o versículo ainda conclui, é a convicção de fatos que se não veem, eu não percebo, não estou vendo, mas eu tenho convicção, isso é fé, convicção em quem Deus é, em suas promessas, por isso eu persevero nele. Que tipo de desafios sua fé precisa enfrentar para crescer? Aí você precisa pensar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ritmo de vida. Que tipos de desafios a sua fé está precisando enfrentar para crescer mais? Na área da santificação, por exemplo, na área da consagração de vida, você precisa enfrentar pecados que ainda teimam em te dominar? Na área de dar um bom testemunho da sua fé, do seu Deus, para a sua família, onde você trabalha, você precisa enfrentar timidez de falar de Cristo, aonde quer que você vá. Falar de Cristo, não somente com os seus lábios, mas com as suas atitudes de fé nele. Na área da saúde, você precisa confiar a Deus a sua dor, o seu tratamento, o seu tempo de restabelecimento nas mãos dele e descansar nele. Deixar ele cuidar, tratar e operar. Na área financeira, você precisa enfrentar o medo de não conseguir de imediato recursos para pagar as suas contas, as suas dívidas. Concluindo, dê ouvidos à palavra de Deus, cultive e nutre a sua fé e enfrente os seus desafios de vida agindo com fé em Deus. Esse é o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite, baseado em Tiago capítulo 2. Lembrando qual é a fé bíblica no culto de manhã e sendo desafiados nessa fé bíblica, não ficar parados, mas a alimentar e a cultivar essa fé, sempre mais e mais em nossos corações, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse culto, entregando esse tempo que passamos aqui diante do Senhor Deus, pedindo que o Deus triuno nos abençoe, nos dê uma boa semana e que Ele nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações e poder do Divino Espírito Santo repousem sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, meu irmão, sobre nossa igreja,
que aqui se reúne, e sobre nossa família, nossa casa, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.